Mulheres, atentem-se. Quantas de vocês estão com homens maravilhosos, homens que querem assumi-las, homens que querem honrá-las, mas vocês insistem em escutar pessoas que estão frustradas no campo da afetividade, no campo sexual da vida. Vocês insistem em dar valor para pessoas recalcadas, para dar ouvidos para elas, para fazer coro de dor com elas dali a um tempo. Quem te critica normalmente queria estar no seu lugar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso muito comum. Eu estava recentemente na casa de uma tia minha e ela também trabalha com relacionamento, aconselhamento, ela é advogada, já fez muita conciliação, enfim, maravilhosa. E ela comentou um caso que me pegou de um jeito, nossa cara, isso não é mais por realidade, vou falar sobre isso no vídeo. E o vídeo está sendo gravado hoje para vocês. Ela relata para mim, certa feita, ela tem, né, uma amiga que estava namorando. E quando ela começou a namorar, ela com o namoradinho dela, as amigas ao redor começaram a criticá-la. Porque o seu namorado é assim, porque o seu namorado é assado, porque o seu namorado isso, porque o seu namorado aquilo, piriri, pão doce, abacaxi. E a minha tia, que é muito sensível, também muito ligada à espiritualidade e com uma cabeça boa nesse sentido, ela ouvia e ela ficava com o pé atrás. Ela falava, fulana, essas suas amigas, elas namoram? Aí ela parava, daí ela pensava, não. Aí ela falava, fulana, cuidado. Porque normalmente, quando os seus amigos falam mal do seu namorado, e eles estão solteiros, é porque eles querem que você termine, porque eles querem amiga, eles querem conservar a amiga, então cuidado. Veja, aqui não é um vídeo para te colocar contra a sua amiga, contra o seu amigo. É só para você entender a origem de todas as coisas, de onde vêm os processos. A gente tem que entender isso. Porque o amigo nesse ato, ele está se conservando. Porque quando a gente começa a namorar, o namoro é feito para acabar. Ou esse cara vai virar o seu marido, ou essa mulher vai virar sua esposa, sua mulher, ou vai acabar. É assim que acontece. Ninguém vai ficar namorando eternamente, tá? Então... E aqui vale dizer que eu falo casamento de maneira expandida, tá? Mas vamos lá. Então, se os amigos, eles estão vendo e estão se sentindo ameaçados porque querem amiga, e porque quando começa um namoro, então, você começa a ter uma dedicação maior, é natural. É pretendente a marido, é pretendente a mulher, é natural. É natural que a pessoa comece a ocupar alguns níveis a mais de prioridade na sua vida. Isso é natural, isso acontece. Isso acontece. Ainda mais, como já falamos aqui, a escala de prioridade de homens e de mulheres é primeiro a Deus, depois eu vou cuidar de mim, tá? E aí do meu parceiro. E aí do meu parceiro, da minha parceira. Então, a gente tem que entender isso. O marido, se for marido, é o terceiro nível na sua escala de prioridade. É o terceiro nível na sua escala de prioridade. Depois vai vir o resto, né? E os amigos estão um pouco mais pra frente. Né? Então a gente precisa observar tudo isso. Então ela observou esse quadro e ela alertou essa amiga dela. Observe isso daí. Eles estão querendo provavelmente conservar a amizade. Eles não querem te perder. Então vem de um lugar de um ciúmes. Então eu vou segurar a pessoa emocionalmente, com dependência emocional. Vou azedar a visão que ela tem da pessoa ali, do cara. Porque aí fragiliza a relação e eu não perco a minha amiga. Porque no fim, é interessante, porque o ciúmes ele é tão mesquinho que não é nem sobre você. Não é nem que ele gosta de você. Porque se ele estivesse namorando, se ela estivesse namorando, ela não estaria nem aí que você tá namorando. Ela ia falar, amiga, vamos fazer encontro de casal. Ia ser aquela farra. Só que ela estando solteira e querendo namorar, o cara estando solteiro querendo namorar, vendo o amigo ou a amiga namorando, se amando, aquela coisa linda do início do relacionamento, aquela coisa toda fofa, ainda mais se for um casal que se ama e se respeita de verdade, ela se sentiria recalcada, ela se sentiria atacada pela felicidade do casal à sua frente. Então a gente precisa tomar cuidado, queridos, e observar muito atentamente quando as pessoas que nos cercam ficam falando mal dos nossos parceiros ou parceiras. A gente tem que ter a consciência de saber, será que esse ataque, será que essa observação vem de um lugar de uma pessoa que me ama e que está preocupada comigo ou ela está preocupada consigo mesma?
Será que se essa pessoa estivesse namorando, ela estaria tão preocupada com o meu relacionamento assim? Eu não estou com isso dizendo que se os amigos são solteiros, eles não têm amor no coração e desapego de você. Acontece, pode acontecer. E às vezes o cara que tá solteiro tem muita mais consciência mesmo, tem muito mais consciência mesmo. Só que você tem que ter cuidado, porque você tá na terra, meu amor. Tá na terra. O nível de inveja é muito grande. E o ciúmes é esse sentimento que quer te manter na mesmice. Quer te impedir de ir. Então é o que eu falei. Se a fala vem genuinamente de um lugar de um cuidado, esteja atenta, peça a direção superior. Senhor, me revela a verdade. Tira o véu do meu ouvido, tira o tampão dos meus olhos. Peça clareza de situação, para que você não julgue mal os seus amigos ou suas amigas. Mas agora, muitos casais são destruídos por conta de amigas e de amigos, que invejosos, recalcados e ciumentos. A preocupação não é com você, é com eles. Porque se eles estivessem num relacionamento, eles não falariam nada pra você. Eles não estariam nem pensando em você, porque eles estariam pensando no relacionamento deles. No programa de casal deles. Não em você. É duro ouvir isso, mas é verdade. É verdade, tá? E aí passa um tempo. Essa amiga dessa minha tia é engravida. E o cara quer casar. Gente, olha o mundo que nós estamos. Uau, ele quer casar. Ele quer assumir. Ele quer fazer o voto sacrificial diante ao altar de que ele vai matar e morrer por essa família. Que tudo que essa mulher precisar, ele estará à frente. E ele a quer como auxiliar dele. Para que a família prospere, para que eles possam juntos servir a Deus. Olha que coisa bonita. O cara quer isso daí. Ele engravidou, podia ter metido o pé, mas não, é minha mulher, minha filha, eu quero assumir. Homem, masculino, cabeça boa. A mulher comenta com as amigas. Deus me livre de casamento, credo, Deus me livre, foi aí, credo, que vergonha, sai disso, que loucura, sai disso, que... Ela fica fragilizada. E por que as mulheres ficam fragilizadas? Vamos entender rapidinho? Porque a nossa constituição consciencial, ela privilegia o relacionar. Então nós temos um olhar muito grande para o social, ou seja, para as pessoas. E quando a gente tem problemas, a gente vai para a sociedade. Quando os homens têm problemas, eles se isolam. Quando as mulheres têm problemas, elas vão para o mundo. Elas querem o apoio da sociedade. E é por isso que saiu um dos meus primeiros vídeos que viralizaram. Aliás, foi o primeiro que eu falava. Os homens destroem vida e as mulheres destroem reputações. Certo? Então, a mulher, ela tem um instinto natural de socialização muito forte e um instinto natural de autossacrifício também muito forte. Então, se para ser aceita pelo social, ela tiver que sacrificar a própria felicidade dela, ela é capaz de fazer isso. Só para ser bem vista pelo social. Só para ser bem vista pelo todo. Cuidado. Isso é uma cilada. Então, a mulher engravida, o cara quer assumi-la e as amigas criticam e ela vai levar para minha tia, que também era uma das amigas dela. Que prudente dá três passos para trás. Fala, fulana, essas suas amigas, elas são casadas? Não, nenhuma é casada, são todas solteiras. Fulana, toma cuidado. Esse cara gosta de você, ele engravidou você, ele quer assumir você. E porque as suas amigas estão falando, você vai querer acabar com uma coisa que você também quer, que ela também queria. Só que para ser bem vista, pagar de galera, pagar de desconstruída, ela estava disposta a sacrificar o seu anseio, o seu propósito no mundo, servindo a Deus através do núcleo da sua família na sociedade, e a ser mais uma família desestruturada na sociedade. Olha isso. Olha quanto isso é perverso, olha como é mais sério do que parece esses discursinhos moderninhos. É mais sério do que parece. É bem mais sério do que parece. Eu não estou dizendo que para você educar uma criança precisa estar casado ali. Se você e a sua mulher, ex-mulher, tiverem a cabeça boa, tudo bem. Existem casais que funcionam muito melhor separados, como grandes amigos, cada um na sua casa cuidando da criança, do que se estivessem juntos. Ótimo! Ótimo! Só que cada caso é um caso. E eu não vou aprofundar nas miudezas disso hoje. O fato é que a mulher, escutando minha tia, refletiu. Ponderou bastante.
E aí ela aceitou o pedido de casamento. Passaram anos, né? Se passou muito tempo, muitos anos. Ela recentemente liga para minha tia, porque nunca perderam um contato, para agradecer. Fala, olha, de verdade, graças a você eu, né, tenho um casamento feliz, aquela coisa bonita, a gente tá aposentado, tá indo morar na praia, eu devo meu casamento a você. Porque nos momentos de desequilíbrio, a minha tia ajudou, a ajudou a proceder, a ajudou a florescer, né? A ajudou a clarear sua mente, seu psiquismo. A minha tia trabalha com isso, ela chama Leonor, né? A Leonor Orlando tá lá no Instagram dela. Ela abriu recentemente. Recentemente mesmo, essa semana, o canal dela, o canal não, né? O Instagram dela. Quem quiser também atendimento, se identificar mais com a maneira dela proceder do que a minha, fica à vontade também para procurá-la. O fato é que, queridos, vocês precisam ter essa consciência. Vocês precisam ter essa lucidez. Às vezes, muitas vezes mesmo, a gente acaba dando ouvido para a sociedade e a sociedade, o que a galera acha, acaba sendo contra aquilo que nós fundamentalmente queremos. Como diz o famosíssimo Clóvis de Barros, se o que a galera acha fosse bom, não teriam matado Jesus, não teriam matado Gandhi, Martin Luther King e uma série de outros profetas, uma série de outros servidores da luz, independentemente do mercado, do núcleo da sociedade onde essas pessoas atuaram. Entende isso? E às vezes mataram nem efetivamente o seu corpo, mas mataram a sua alma por meio da maledicência, por meio da fofocaiada. Se o que a galera acha fosse bom, fosse realmente bom, não teríamos matado, sacrificado tantas e tantas e tantas pessoas assim. Tá? Então, queridos, atenção nisso daí. Mulheres, atentem-se. Quantas de vocês estão com homens maravilhosos, homens que querem assumi-las, homens que querem honrá-las, mas vocês insistem em escutar pessoas que estão frustradas no campo da afetividade, no campo sexual da vida. Vocês insistem em dar valor para pessoas recalcadas, para dar ouvidos para elas, para fazer coro de dor com elas dali a um tempo. Não escute gente amargurada. Gente amargurada não tem que ser escutada. Gente amargurada tem que ouvir. Tem que ouvir que ela está amargurada e que ela precisa se libertar. Ela tem que ouvir palavras de libertação. Mais do que ouvir. As pessoas amarguradas precisam presenciar vidas verdadeiramente libertas dessas amarras. Seja você um exemplo. Mais do que você falar pra tua amiga que tá amargurada, não é isso que eu tô falando, porque você vai feri-la. Tô falando assim, ouvir, tipo assim, amiga, não é por aí. Não é desse jeito. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que só assiste jornal sanguinário, de manhã até a noite. Como que vocês não acham que é a cabeça dela? Sanguinária de manhã até a noite. Toda vez que você vai falar com ela, ela amarga qualquer coisa. Aí você fala de relacionamento, outro dia eu falei, não sei o que, namorar. Aí ela falou assim, por quê? Namorar pra ser morta? Gente, qual que é a relação? Qual que é a relação? Olha que loucura. Existem homens que matam? Existem. São todos? Claro que não. Claro que não, não é a maioria. É a minoria. Não é assim não, gente. Não é assim não. Mais ainda que fosse a maioria, a gente tem que se questionar, ainda que fosse a maioria, não seria absolutamente, maioria não é absoluto, mas é a maioria, que fosse. Por que de todos os homens que iriam passar na minha vida, justamente o meu tem que ser o que vai me matar? Você percebe a lógica disfuncional, enraizada na consciência das mulheres e dos homens na nossa sociedade? É uma mulher que critica. Outro dia falei de um caso de uma mulher que estava ao meu lado, criticou, falou que a maior cagada que fez foi ter casado e tido filho. Aí você vai ver a história. O marido a traiu. Ela se dedicou devotamente ao marido, esqueceu de si, esqueceu de Deus.
consequentemente, colheu esse dissabor. Só que ela não tem que condenar a instituição família. Ela não tem que condenar e dizer, como disse, que todas as mulheres que casam são idiotas. Falou isso. Tá errado. Ela, apesar de toda a dedicação pro casamento, o casamento é dedicação sem sombra de dúvida, só que também é ciência. O erro dela foi ter se abandonado nessa relação. O erro dela foi ter esquecido de colocar a Deus no primeiro ponto da sua vida e ela em segundo. Colocou o marido, idolatrou o marido, a filha que a destratava. Faltou a voz firme com a filha de corrigir. Se deixar, a filha faz cocô na cabeça dela. É claro, a experiência dela na unidade familiar não foi boa. É claro, ela vai falar que toda mulher que faz isso é uma burra. Mas não. É covardia isso, gente. É covardia. Se a sua experiência foi ruim, você não tem que ser contra isso daí. Você tem que olhar e entender o porquê que algumas famílias são felizes e eu não fui. Você não pode vender a sua experiência individual como tese de mundo. Pera um pouco. Pera um pouquinho aí. Tá errado. Tá absurdamente errado, queridos. Absurdamente errado. Bem, se vocês querem mergulhar mais em questões de relacionamento também, família, sexualidade e tudo mais, meu nome é Michele Lara, eu atendo, podem me procurar, me mandar mensagem por DM para saber um pouco mais das consultas, dos preços, dos pacotes, tá? E a gente vai mergulhar profundamente sobre isso. Já atendi mulheres, já atendi homens, enfim, já fiz bastante coisa nesse sentido e graças a Deus tem sido um trabalho muito satisfatório, transformando, corroborando na resignação de muitas pessoas e também de muitas famílias, de certo que sim. Queridos, muito obrigada, é isso. E o nome da minha tia, quem quiser saber, ela ainda está sem conteúdo lá, mas se você quiser ir no Instagram dela, mandar mensagem para ela, se quiser também, pode, tá? Porque também, no caso da minha tia, não é o meu caso, ela é advogada. Então ela já fez muita conciliação, se o seu caso está numa questão judicial, se o seu caso está numa questão assim, talvez quase separar e questões assim, talvez falar com ela seja interessante por conta do que ela agrega como advogada, tá? Eu não sou advogada, eu não entro nesse mercado de advocacia, tá? Então é a Leonor Orlando no Instagram, a Leonor Orlando, tá? É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.